Olá, gente amiga, olá, gente querida, povo abençoado de Deus, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, meus queridos irmãos, que bênção da parte do nosso Deus. Estamos de volta a mais um momento de reflexão da palavra do Senhor e graças a Deus por isto. Abraçando a todos os meus irmãos, meus amigos internautas, que Deus em Cristo vos abençoe, e para mim é sempre motivo de grande alegria tê-los por aqui, daqueles que têm interagido, compartilhado, curtido. Que Deus em Cristo te abençoe, vos abençoe nesta noite de quinta-feira. Meu forte abraço aos meus irmãos e amigos nazarenos aí do Pernambuco, aí das cidades vizinhas, Tracunhaém, Buenos Aires, Timbaúba, Vicência, nossos irmãos de Buenos Aires, nossos irmãos do Carpina, de Paudalho, nossos irmãos de Limoeiro, do Lagoa do Carro, do Recife. Que Deus abençoe aos nossos irmãos aqui no estado de Santa Catarina, especialmente a esta maravilhosa cidade Itajaí. Que Deus abençoe todo o povo de Deus. Meus queridos, vamos para mais uma reflexão. Amém. Quero abraçar nesta noite o servo de Deus, meu amigão, irmão Maicon Cruz. Que Deus abençoe, servo de Deus, bem como toda a sua família. A irmã Josiele Melo, que Deus abençoe. E tal como de praxe, meus queridos irmãos, nós vamos refletir no texto da palavra de Deus. E aprove o Senhor de que esta palavra possa ser de bênção para todos nós. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no seu capítulo 1, nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 35 e vamos discorrer até o versículo 45 nesta noite. Glória a Deus. Eu disse Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35 ao 45. Marcos escreveu e disse, irmãos: E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que rogou-lhe, dizendo: Se queres, bem podes me limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade.
mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite a nossa reflexão ela vai tocar em assuntos de extrema necessidade para os nossos dias. Nós vamos refletir sobre qual deve ser a nossa maior motivação cristã neste mundo. Qual deve ser a nossa maior motivação cristã neste mundo? E este é o nosso assunto desta reflexão. Meus queridos irmãos, verdade é que atualmente vivemos dentro de um sistema em que o ter sobrepõe ou sobressai ou é mais importante do que o ter, o ser. É verdade, irmãos. A sociedade de hoje nos cobra, nos exige de nós termos do que sermos. E é bem verdade que esta pressão dos nossos dias também tem bombardeado, irmãos, o meio cristão. E isto gera um confronto espiritual muito grande. E neste aspecto, o cristão, ele precisa também, meus queridos irmãos, estar pautado na palavra de Deus. Ele precisa conhecer a palavra de Deus, para que ele possa também, de forma sábia, viver sem esta confrontação, sem este anseio acelerado que o sistema procura implantar na sociedade. Como disse a princípio, estamos vivendo em uma sociedade onde o ter é mais importante do que o ser. Forte abraço ao meu querido irmão Samuel Melo, aí na cidade do Carpina, que Deus abençoe a esta família, Deus abençoe a irmã Getida Melo e toda a família Melo. Transmita meu abração ao nosso irmão, teu sogro aí, Samuel, irmão Luiz, que Deus abençoe o servo de Deus. Amém. Então, meus irmãos, o mundo se espelha, o mundo abraça esta proposta e fundamentada nela é que eles buscam para si aquilo que pode lhes motivar nesta vida como seres humanos, como cidadãos. Mas o curso da igreja deve ser completamente diferente se formos chamados por Deus para desempenhar um papel pela qual o Senhor nos designou. A nossa regra de orientação, de conduta e fé deve estar na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deve estar na palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, a gente sabe que quando as pessoas atingem estes patamares na vida de privilégios, se destacam na sociedade, e muitas das vezes quando eles estão no alto, no pódio, no auge da sua vida, e repentinamente eles caem dessa posição, eles perdem todo o controle da situação, e isto provoca um problema psicológico, emocional muito grande na vida dessas pessoas, para que elas possam se reerguer, para que elas possam viver motivadas. É um processo bastante complicado. E nós temos grandes exemplos por aí
de pessoas que atingem o alto, galgam ou galgaram grandes posições na vida e despencando-se delas, e vivem aí às margens da sociedade como miseráveis, desgraçados, destruídos, cheios de problemas psicológicos, onde o desânimo é a sua plataforma, outros que entram em depressão, outros que buscam a morte como solução para a sua vida, porque eles já se encontram sem motivação alguma para viver. Então isso para nós cristãos é um alerta muito grande, e a gente precisa olhar cuidadosamente para a palavra de Deus e o que a palavra nos orienta acerca dessas coisas, meus irmãos. Precisamos ter bastante cuidado sobre isso. E uma das formas que nos ajudará a se blindar deste sistema, irmãos, desta busca ansiosa e acelerada pelo ter, pelo poder, é se abster da vaidade. A vaidade tem sido o carro-chefe, tem sido esta porta, não é verdade? E muitos têm encontrado na vaidade o impulso para desejarem, não é, irmãos, as coisas que o mundo propõe, que o mundo oferece. E a gente precisa olhar para a vaidade e administrá-la, irmãos, impondo algumas objeções, alguns limites, porque pode se tornar um mal muito grande em nós, dentro de nós, que, irmãos, podemos até perder o controle. Portanto, a vaidade. E segundo alguns dicionaristas, a vaidade ela é nada mais, nada menos que a ideia de valorização do próprio ser. A ideia de valorização do próprio ser, onde se atribui a sua aparência, a sua imagem diante da sociedade. Então, esta vaidade, ela impulsiona o ser humano a reagir, irmãos, contra princípios, contra preceitos, e a pessoa começa a viver fora da sua realidade de vida. Ele começa a atrair para si aquilo que verdadeiramente é ilusório, é enganoso. E isto é perigoso, meus queridos irmãos. Algumas definições sobre a vaidade também nos ajudam a entender, e uma delas é saber que esta vaidade é um desejo intenso, irmãos, de ser conhecido, desejo intenso de ser admirado, não é verdade, pelos outros. E isto também é vaidade. E neste mundo, este é o foco maior das pessoas, é o alvo das pessoas, está nos projetos das pessoas, são prioridades na vida das pessoas. As pessoas procuram de todos os meios e de todas as formas serem destacadas, estar na vista das pessoas, querem se tornar pessoas importantes, pessoas grandes, pessoas famosas,
E a gente vê que a mídia hoje é uma grande ferramenta para isso, né, irmãos? E as pessoas estão se desdobrando de todas as formas para serem assistidas, né? Para que as pessoas possam o perceber e elas possam assim se tornarem estrelas, a atenção do momento. Mas e o cristão, meus irmãos? E a igreja? E nós, como servos de Deus? Será que à luz da palavra de Deus nós fomos chamados para estes fins? Qual é a posição de Deus para nós? Qual é o desejo de Deus para a sua igreja? Uma boa noite ao meu amigão José Lopes, aí no Recife. Deus abençoe o servo de Deus, a irmã Jaqueline, Maria. Saudação a toda a família. Transmita aí meu abraço à tua mãe, ao teu pai e aos meus amigos também, né? O Josildo, o presbítero Josildo e o amigão Josimar. Mas qual é a vontade de Deus para nós, né, irmãos? Na verdade, Deus nos escolheu para que finalidade neste mundo? E aí às vezes eu me preocupo, será que está no coração de Deus sermos separados ou escolhidos para sermos famosos, pessoas importantes dentro do critério que este sistema rege? Na verdade, qual é o nosso papel aqui na Terra, irmãos? Mas eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus nos traz sábias recomendações, e eu não poderia deixar aqui um outro exemplo a não ser o exemplo de Jesus Cristo, que quando nós olhamos à luz da Bíblia Sagrada, conforme Marcos escreveu no capítulo 1 e o versículo de número 35 por diante, o próprio Jesus, ele fugia da fama, ele fugia da atenção das pessoas. Não estava no coração de Jesus ser uma pessoa famosa, ser uma estrela, mastro de Hollywood. Não estava no coração de Jesus. Jesus veio cumprir o seu papel. Jesus não dependia desta fama para cumprir aquilo pela qual foi designado. Glória a Jesus. E Jesus também não dependeu do sucesso, não dependeu da fama, não dependeu da popularidade para ser quem ele foi. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, Jesus ele viveu no anonimato, buscava o anonimato. E a gente percebe dentro do texto, muitas das vezes, Jesus indo para o deserto, fugindo das multidões. E hoje as coisas se invertem no coração das pessoas, em que acham que, estando na atenção das multidões, ele terá as oportunidades para se destacar, para crescer, para se tornar alguém, ser o foco das atenções, ou o centro das atenções. E para a igreja do Senhor Jesus Cristo, pouco importa o sistema deste mundo, irmãos. Nós somos importantes para Deus sem sermos astros, sem sermos famosos, sem termos poder aquisitivo, sem sermos nenhum tipo de autarquia neste mundo. O que para o mundo parecemos ser pessoas sem prestígios algum, sem importância alguma, para Deus somos muita coisa, ou representamos muita coisa para Deus. Glória a Jesus. E a gente precisa fugir, irmãos, desse sistema
A nossa maior motivação deve ser o viver em Cristo Jesus. A nossa maior motivação deve ser Jesus. E nele encontrarmos a razão maior de existirmos e de vivermos. Amém? Com essa palavra também eu não anulo a questão de sermos pessoas que venham a se destacar na sociedade. Você estuda, você se prepara, você se capacita e você se torna uma pessoa importante, um grande empresário, uma pessoa reconhecida na sociedade. Claro, quando essas coisas acontecem pelas vias legais, de forma honesta, como rege a palavra de Deus, e sobretudo com a bênção de Deus. Isto é maravilhoso quando acontece. Amém, irmãos? Eu não estou também relacionando esta mensagem e dizer que Jesus chamou a igreja para ser uma igreja pobre, um povo à margem da linha da pobreza. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o perigo desse sistema que prega nos dias de hoje que você se torna importante por aquilo que você tem e não por aquilo que você é. E as pessoas estão priorizando isto para a sua vida nos dias de hoje. A busca do ter. Eu preciso ter para me tornar uma pessoa feliz, uma pessoa completa, uma pessoa inserida no contexto da sociedade, para me tornar uma pessoa admirada, uma pessoa reconhecida. Então eu preciso ter, e pouco importa aquilo que eu sou. E é por isso que em busca do ter, as pessoas passam por cima dos princípios, de preceitos. Na verdade, irmãos, perdem o seu caráter, buscam os meios desonestos, ele pouco importa para aquilo que é verdade, justo. O que importa para essas pessoas é chegar no poder. Mas a igreja do Senhor Jesus precisa priorizar o ser do que o ter. Amém, meus queridos irmãos? Precisamos priorizar o ser. Quem eu sou deve ser mais importante do que aquilo que eu tenho. Eu posso não ter nada neste mundo que chame a atenção de alguém ou que me torne privilegiado diante da sociedade. Mas aquilo que eu sou, que muitas das vezes foge ao alcance da sociedade, mas está bem patente aos olhos de Deus. E é nisto que eu devo estar fundamentado, de que o meu viver está sendo contemplado por Deus lá nos céus. Amém, meus queridos irmãos? Então, o mundo busca ter, porque o ter nos dias de hoje é importante. E todo mundo busca ter alguma coisa. Porque aqueles que mais têm, mais podem. Aquele que mais tem, mais é. Não é verdade, irmãos? E este mal não pode, irmãos, bater a porta dos nossos corações. E esta doença, esta praga não pode, irmãos, nos aprisionar. Não é verdade? Porque isto pode gerar um desconforto espiritual se é que com esta busca incessante a gente possa correr o risco de perder a graça de Deus, os valores espirituais. Então a vaidade é este carro-chefe que nos arrasta para esta linha de vida que o mundo está pregando aí fora. Você vale por aquilo que você tem, e pouco importa quem você seja.
Você precisa ser. Você precisa ser o cara. Você precisa ter fama. Você precisa chegar no sucesso para ser alguém de valor nessa sociedade. Mas Jesus, ele ensina diferente, irmãos. Jesus, ele ensina diferente. Glória a Jesus. Então, esse desejo de querer sempre o primeiro lugar, irmãos, isto não deve estar no coração do cristão. Ser o primeiro, ser o privilegiado em tudo que faz, isso não deve estar no nosso coração, porque a Bíblia não ensina desta forma. Glória a Jesus. A Bíblia não ensina desta forma. O próprio Tiago ensinou que quando vocês forem convidados para uma festa, procure evitar o primeiro lugar. Procure evitar em querer ser o destaque daquela festa, daquela reunião. Procure se assentar nos últimos lugares, lá naquela festa e em qualquer evento que vocês estiverem. Agora, se o dono da festa achar por bem convidar vocês para saírem lá de trás e vir para um lugar de destaque, isso é honroso. Mas o coração de vocês deve primar pela essência dos valores espirituais. O que me leva a estar em um determinado lugar não é o de querer ser maior ou melhor. Eu posso conseguir tudo isso desde que estes valores sejam reconhecidos por aquele que me vê, por aquele que me assiste, por aquele que convive comigo, e não que eu busque de mim mesmo forçar a porta para tais oportunidades. Meu amigão Galdino Alves, Deus abençoe. Meu amigão João Ferreira, irmã Micaele Fernanda, que Deus abençoe. Então, meus irmãos, a Bíblia não ensina desta forma, mas muitos dos nossos irmãos estão enveredando por este caminho. Querem ter o primeiro lugar, chegar no primeiro lugar. Jesus Cristo, ele ensinou que nos nossos corações não pode existir espaço para as disputas. Disputa. Quem canta mais? Quem prega mais? Quem faz mais? Quem dá mais? Quem tem mais? Nos nossos corações não pode existir espaço para este tipo de disputa. Nós não fomos chamados para isto, irmãos. O bom é quando Deus, ele com a sua mão potente, ele nos exalta. E a Bíblia diz no capítulo 2, no livro de 1 Samuel, Ana exaltou em um cântico de ação e graças. E ela disse que Deus é aquele que levanta o homem do pó, do esterco, da cinza, e faz com que eles se assentem em lugar de príncipes. Mas esta exaltação, ela veio de Deus. E quando Deus nos exalta, é porque o nosso viver foi um viver à luz da Bíblia. Aquilo que Pedro ensinou na sua epístola e disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Agora, eu auto me exaltar, buscar esta exaltação, é errado, irmãos. Não compete para nós. Glória a Jesus. Foi por esta razão que o profeta João Batista, ele disse que eu diminua e que ele cresça na minha vida.
Jesus ensinou na sua palavra que aquele que deseja ser o primeiro, que ele procure servir. Primeiro você serve. E se você serviu bem, você pode, com reconhecimento, chegar em determinadas alturas eclesiásticas, social. Glória a Jesus. Mas quando o crente ele chega nesses patamares, ele compreende que ali estando, ele precisa ser vigilante para que o sucesso ou a fama não roube a sua essência, seus princípios, sua simplicidade e a sua humildade. Porque eu torno a dizer, irmãos, que a simplicidade e a humildade é os valores que devem serem conservados por nós. Não podemos de forma alguma abrir mão disso, irmãos. É a nossa maior riqueza, sinceridade e a simplicidade. Amém, meus queridos irmãos? Glória a Jesus. Aleluia. Nós não fomos chamados para a fama. Não fomos chamados por Deus para serem famosos. Glória a Jesus. Não, irmãos. Não fomos chamados para ser famosos. Glória a Jesus. Mas fomos chamados para o serviço do reino de Deus, cujo sistema deste reino está nos céus, que é diferente do sistema deste mundo. Então não se preocupe com o anonimato, irmãos. Não se preocupe em viver no anonimato, porque quem nos conhece é Deus. E anonimato não é sinônimo de derrota para ninguém. Às vezes o cristão se incomoda, irmãos, porque ninguém está me vendo. Por isso é que eu talvez seja aquele que assenta lá no finalzinho do banco, não tem as oportunidades para pregar, para orar, para louvar. Eu não sou ninguém, eu não valo nada. E se cria esses conceitos, irmãos, porque isso está se tornando algo tão terrível em nosso meio, que as pessoas estão querendo fugir dessa situação, são impulsionados a fugir dessa situação, porque deram lugar à vaidade. E eu li que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, falou sobre o corpo e os seus membros em particular. E disse que Deus colocou um membro no corpo, cada um com a sua finalidade, a sua importância. Ora, então o olho não pode ficar se questionando por que eu não sou a mão. O pé dizer por que eu não sou o olfato. A orelha dizer porque eu não sou o nariz. Ficar essa disputa. Cada membro, ainda que pareça ser o mais simples, o menos decorosos no corpo, o de menos importância no corpo, são fundamentais. E Paulo admoestava a igreja dizendo que a estes que parecem serem menos honrosos é que nós devemos honrar mais. O que eu quero dizer, irmãos, que o anonimato não é para nós um motivo de derrota. Quero dizer que Deus, Ele te olha no anonimato. Deus também Ele te olha quando você é exaltado. E o olhar de Deus contempla cada um sem parcialidades, irmãos. Glória a Jesus. Amém? Foi por isso que quando Deus precisou ungir um rei em Israel depois do fracasso de Saul, Deus foi buscar alguém que estava esquecido lá dentro das campinas. Uma pessoa que não fazia ideia de que seria um rei em Israel. Porque ele não buscava ser rei.
Ele não buscava poder, ele não buscava fama, mas uma coisa Davi buscava, e isto ele fez com obediência: servia a Deus e servia ao seu pai. Glória a Jesus. A simplicidade de Davi, a lealdade de Davi, a sua sinceridade chamou a atenção de Deus, atraiu a atenção de Deus. E é Deus quem tira Davi do anonimato. E não é Davi que busca sair dele, é Deus quem tira do anonimato. A Bíblia diz que Mefibosete foi Deus quem tirou ele do anonimato. Glória a Jesus. Porque a circunstância dele, a capacidade dele, as condições dele jamais teria condições de tirá-lo do anonimato. Mas Deus tira do anonimato. Deus tirou o profeta Elias do anonimato quando precisou encarar frente a frente, glória a Jesus, o rei Acabe, que afrontava a Deus, e Deus disse: não, eu vou mostrar para Acabe que eu sou Deus em Israel. E Deus precisou usar alguém, e foi à procura de alguém que estivesse preparado. E lá em Tisbé de Gileade, uma cidade pobre, de pessoas humildes, queimada pelo sol caustigante do deserto, Deus levantou Elias e tirou o profeta Elias do anonimato. Deus também tirou o profeta Eliseu, que cuidava de arar a terra com os gados ali do seu pai. Deus tirou daquela atividade. Então a gente está falando de pessoas que não emplacou no seu coração ter o sucesso, buscar o sucesso, ser alguém destacado na sociedade e ter privilégio, ser reconhecido pela sociedade. Deus procura pessoas que estejam ocupados, atarefados, pessoas que sejam obedientes, pessoas que sirvam. E aí Deus tira do anonimato. Então, meus queridos, nem se preocupe com isso, meu irmão, porque Deus, Ele te vê onde você está. Amém? E que isso não venha preocupar o teu coração, te inquietar, não é verdade? E desejar ser aquilo que você não é, porque isto é terrível, é uma doença maligna. As pessoas querer aparentar ser aquilo que na verdade não são, mas eles se sacrificam, se esforçam, porque eles precisam dar uma resposta para a sociedade, eles precisam estar no nível que a sociedade está cobrando, que a sociedade aceita, que a sociedade abraça, que a sociedade admira. Pouco importa o que a sociedade venha achar de mim, irmãos. Eu não preciso incorporar uma condição somente para atender o capricho deste mundo, atender às cobranças dessa sociedade. Eu não preciso me vestir como o mundo deseja me ver vestido. Eu não preciso me comportar da forma que o mundo está aí, irmãos, apresentando, porque só assim eu posso ser alguém dentro da sociedade. Seja quem você é, e muito mais, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Ser servo, obediente a Deus, conservador dos princípios morais e éticos que a Bíblia Sagrada nos ensina. Glória a Jesus. Amém? Não deseje a fama, não deseje o sucesso. Nós fomos chamados para adorarmos a Deus. Glória a Deus. Fomos chamados para adorar a Deus. E assim como Jesus, que buscou o anonimato, como eu li aqui na palavra de Deus, muitas pessoas queriam que Jesus estivesse na multidão. Muitos queriam que Jesus viesse para o centro de Jerusalém, para o centro das atenções. E muitas das vezes Jesus fugia para os desertos. Jesus curava os leprosos, curava os endemoniados,
e dizer assim: não diga que foi eu que lhe curei. Não precisa dizer, porque eu não vim para receber fama de ninguém. Eu não vim para este mundo para ser o tal, o poderoso, o preferido das multidões. Eu vim para cumprir o meu ministério e eu vou cumprir sem precisar da fama. E eu vou cumprir sem precisar do sucesso. Ei, meu querido irmão, para vivermos como filhos de Deus aqui na terra, você não precisa de fama e não precisa do sucesso. A tua vida espiritual não depende destas circunstâncias. Se Deus, com a sua mão poderosa, te exaltar na terra, glória a Deus por isso, porque Ele é poderoso em fazer. Aleluia. Mas eu não posso me inferiorizar, se humilhar, glória a Jesus, porque talvez eu não tenha um carro novo, porque talvez eu não tenha roupas novas, porque talvez eu não tenha um curso teológico, uma boa oratória, porque eu não sou uma pessoa com uma boa aparência. Não é verdade, irmãos? Eu estou fora do padrão que o mundo aí espera. Fique e viva fora desse padrão. Mas importa, irmãos, é agradar a Deus do que agradar os homens. Deus não nos chamou para a fama, Deus não nos chamou para o sucesso, Deus nos chamou para sermos suas testemunhas, adoradores. E para adorar a Deus, não dependo do sucesso, da fama, do aplauso e do reconhecimento de ninguém. É como diz aquele hino: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha alegria é fazer com que reconheçam a Ti, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresças mais e mais. E o nosso lema deve ser este. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu preciso me tornar, é isso que eu devo buscar, é isso que deve me inquietar. Eu devo me tornar aquilo que o Senhor deseja que eu seja. O que é que Deus deseja que eu seja neste mundo, e não aquilo que o mundo deseja que eu seja. As pessoas estão mais preocupadas em agradar aquilo que o mundo está cobrando de nós do que agradar aquilo que Deus espera de nós. Ei, meu querido irmãos, eu preciso me tornar aquilo que Deus espera de mim. Eu preciso me tornar aquilo que Deus deseja que eu seja aqui na terra. Eu não preciso me preocupar em agradar aquilo que o mundo deseja e espera de mim. Glória a Jesus. Eu posso crescer nessa vida, eu posso ganhar fama, eu posso chegar ao sucesso nessa vida. Mas eu carrego comigo meus valores, os meus princípios morais e espirituais. Mas comigo vai a simplicidade e a humildade para reconhecer que tudo é para Deus e por Deus. Que sou eternamente dependente dele. Davi teve fama, teve sucesso, mas não perdeu os valores da sua vida. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. A irmã Rita Jesus, que Deus abençoe. Raquel Pérez, que Deus abençoe. Mas que Deus nos ajude nesta noite, meus queridos irmãos. Que Deus nos abençoe poderosamente. Aleluia. Não vá se transformar num ser que você não é. Eu quero dizer que Deus não te chamou para você ser quem você está sendo atualmente.
Esta pessoa que você está se esforçando para ser é diferente daquela quando experimentou o primeiro amor na casa de Deus. O que você é hoje não parece ser aquela no começo da sua fé. Então volta, irmãos, porque ainda há tempo, volta a ser quem você realmente é. Você não pode forçar, porque a gente não pode se sentir confortável sendo aquilo que nós não somos de verdade. Glória a Deus. Nós temos que ser aquilo que nós somos de forma natural, irmãos. Ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Aleluia. E não estar dentro de um padrão de vida cobrado pelo mundo, onde se prioriza o ter, onde o poder, onde a fama é mais importante do que o ser, do que a personalidade, do que o caráter. Que ele cresça e que eu diminua. Glória a Jesus. Jesus disse: se alguém desejar ser o maior no reino de Deus, aqui na terra, viva como um servo, viva como um menor, viva como um pequeno. Estas condições te tornam grande diante de Deus. Estas condições te faz ser assistido por Deus, admirado pelos céus, ser reconhecido pelos céus. E é muito melhor ser reconhecido por Deus do que ter o reconhecimento dos homens, porque isto é efêmero, é passageiro, é ilusório. O filho pródigo desejou esta fama, mas a fama dele teve um tempo determinado. Quando ele perdeu o dinheiro, perdeu a fama, perdeu o sucesso, perdeu os amigos, perdeu tudo. E o que restou para aquele filho pródigo foi recomeçar tudo e começar do zero na casa do seu pai. Glória a Jesus. Ei, irmãos, nós devemos nos preocupar em ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos neste mundo. Você não precisa se preocupar em ter para agradar o padrão estabelecido por este mundo. Se para o mundo o que é mais importante é ter, para Deus o mais importante é ser. Seja humilde, seja servo, seja sincero, seja leal, seja obediente. Estes valores te faz grande diante de Deus. Não troque esta essência para ter um pouco de fama neste mundo. E na casa de Deus, estes males precisam sair, esta vaidade precisa sair. Temos que abrir mão do egoísmo, de querer ser o tal, de querer ser o poderoso, de querer estar no centro das atenções, de ser aquele que mais canta, aquele que mais prega, aquele que mais é, de ter reconhecimentos. Isto tudo é uma vaidade, irmãos, que corrói como um câncer e que prejudica o nosso equilíbrio espiritual. Deixe que Deus ele te eleve, que Deus te faça ser exaltado. Porque quando Deus nos ajuda a chegar lá, é outro nível. Glória a Jesus. E a gente chega porque pisamos nos caminhos da vontade de Deus. Porque enveredamos por vias legais, sinceras, e chegamos até lá. Glória a Jesus. E aí você chega como José chegou, ó, vice-governador do Egito, sem perder a sua essência, sem perder os seus princípios. E aí você é um Daniel lá na Babilônia,
que quando chegou no poder, não trocou os princípios cristãos, não, irmãos, pelos manjares do rei. Você chega no poder, mas chega como servo, como cristão, que reconhece os seus valores e que não abre mão da sua essência. Glória a Jesus. Você não troca como Nabote, não trocou, não vendeu e nem deu em troca de dinheiro e nem de posição para o rei Acabe. Glória a Jesus. Estes são os valores que nós devemos primar enquanto nós estivermos aqui, porque o Deus que nos levará para a eternidade está à procura da nossa essência, daquilo que somos, e pouco importa para Deus aquilo que temos. Glória a Deus. Se aquilo que temos não condiz com aquilo que somos, pouco importa para Deus. Eu preciso ter em resposta daquilo que eu sou. Glória a Jesus. Aí isto é validado nos céus. Glória a Jesus. Por esta razão, eu encerro aqui a minha fala. Moisés, sendo filho da filha de Faraó, abriu mão das riquezas do Egito, desejando sofrer com o povo de Deus, de que ter um pouco de sucesso nessa vida e perder a eternidade com Deus. Assim no capítulo de número 11, no versículo 34, 35 e 36, traz para nós esta verdade lá em Hebreus. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela tua paciência, pela sua atenção, por estar comigo sempre aqui nas minhas transmissões. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração, meu querido, e até a próxima, em nome e por amor de Jesus. Tchau, tchau.